Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de ciências de vocês da Escola Nádia Simões. Estamos na nossa 16ª semana, hoje, dia 1º de setembro. Bem, e hoje, professor, nós vamos estudar o quê? Continuamos com o nosso estudo sobre os animais, né, os grupos de animais. A gente começou a estudar os animais mais simples, como os poríferos, os quinidários. A gente estudou os plateumintos, a gente estudou os nematóides, a gente estudou também sobre os anelídeos. E hoje nós vamos estudar sobre os moluscos, né? São todos esses animais que vocês estão vendo aí no slide, né? É o caracol, o caramujo, o polvo, a lula, né? A ostra, enfim, a gente vai estudar um pouquinho sobre os moluscos. Os moluscos podem viver em ambientes aquáticos, como mares, rios e lagos, ou em ambientes úmidos terrestres. Podem viver, sim, em ambientes terrestres, desde que sejam úmidos. São animais que possuem corpo mole, geralmente abrigado em uma concha externa. É o caso aqui, por exemplo, da lesma, né? A gente está vendo aqui. E outros pode ser que nem tenham isso. É o caso aqui, por exemplo, do polvo, né? Não tem essa concha externa. Entretanto, existem espécies em que a concha se localiza internamente dentro do corpo e outras nas quais nem a concha vai possuir, né? A concha está ausente, que é o caso da lula. De maneira geral, o corpo dos moluscos pode ser dividido em três regiões: a cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça estão as estruturas sensoriais, como os tentáculos, né, que servem para pegar alimentos, para, né, se locomover, e olhos. O pé é musculoso e geralmente utilizado para locomoção. A massa visceral abriga os órgãos internos e é recoberta pelo manto, o qual é responsável pela secreção da concha, né? Que vai produzir a concha para aqueles moluscos que, no caso, tenham a concha. Esses animais podem ser divididos em três grupos. Mais uma vez, a gente vai ver três nomes esquisitos aqui, mas é importante que a gente memorize eles, porque os moluscos são divididos nesses três grupos, né? Os gastrópodes, os cefalópodes e os bivalves, né? Então, gastrópodes, cefalópodes e bivalves. Ainda sobre os moluscos. Se tratam de animais invertebrados e os moluscos eles são invertebrados. Eles não têm ossos, eles não têm coluna, eles não têm, né, os ossos como nós, mamíferos, temos, né? Nós somos vertebrados. Os moluscos são invertebrados, com diferentes aspectos de habitats de vida. E como a gente viu, alguns podem viver no mar, outros podem viver em água doce e até mesmo terrestres, desde que esse ambiente terrestre seja úmido, como nós vimos, né? Agora vamos falar sobre esses grupos que a gente estava estudando aí dos moluscos, né? Os gastrópodes vai ser o primeiro grupo que a gente vai ver. Então, toda vez que você vê um caramujo, uma lesma, né, um caracol, primeiro, de cara você sabe que ele já pertence ao grupo, né, dos moluscos. Mas que grupo é esse? Gastrópodes. Os caramujos aquáticos, os caracóis terrestres e as lesmas são exemplos de gastrópodes. Com exceção das lesmas, os gastrópodes apresentam uma concha externa sobre o pé. Tá? Essa região todinha é o pé aqui do caracol. Aqui tem a cabeça com as estruturas sensoriais, no caso aqui são os olhos, e aqui a concha, que é formada através de secreções aqui, né? Na verdade, as vísceras, né? Os órgãos internos do caracol tá aqui dentro da concha, viu? Interessante isso, né? Então, você já aprendeu que são moluscos, como identificar um molusco. Ah, um molusco, aqui um caracol, um caramujo, né? Uma lesma, né? E você já sabe que eles pertencem a um grupo dos moluscos que são os gastrópodes, né? Lembrando que o único que, né, no caso aqui com exceção das lesmas, os gastrópodes apresentam uma concha externa. Então só a lesma que não tem essa conchinha, porque o caramujo e o caracol possuem essa conchinha, né? Então aqui ele se movimentando bem devagarinho, né, o bichinho, né, tranquilamente. Isso aqui é só para mostrar como é por dentro, né? No caso aqui tem um caracolzinho, olha só, um caracol de jardim. Esse modelo em corte de um caracol mostra como seu aparelho digestivo se encontra protegido dentro da concha. Ou seja, todo o aparelho digestivo dele está aqui dentro da concha. Ó, pulmão, né, ânus, glândula salivar, o papo dele. Essa região todinha é o pé. Né, aqui fica a boca.
o tentáculo sensorial que ele usa para, né, sentir, para pegar alguma coisa. Aqui os olhos, ó, na pontinha dessas estruturas aqui. Então, praticamente um caracol, né, ele é assim por dentro. Pronto. A gente falou sobre os gastrópodes, né, que são os caracóis, os caramujos, as lesmas. Agora vamos falar sobre os cefalópodes. Bom, os cefalópodes, de cara você já está vendo quem é que pertence ao grupo dos cefalópodes, né? No caso aqui, o polvo. Então, possuem tentáculos unidos à cabeça, são os tentáculos, esses braços de tentáculos. Então, os tentáculos podem auxiliar na captura de presas, na aderência ao substrato, ou seja, a partes ali para corais, né, rochas que estão ali localizadas no fundo do oceano. Então, ele pode usar para aderir a essas rochas, esses corais são chamados de substrato, ali o solo debaixo d'água, né, na locomoção e na reprodução desses animais. As lulas, os polvos e os náutilos são molúsculos cefalópodes. Então, a gente vai chamar esse grupo de molúsculos de cefalópodes. Essa palavra céfalo vem por conta dessa estrutura que parece, lembra uma cabeça, é a cabeça dele, bem enorme. Então, por isso daí vem o nome cefalópodes. Ele aí se movendo com seus tentáculos, né? Aí, por último, a gente vai ver os bivalves. Os bivalves apresentam concha dividida em duas peças, por isso bi de dois, tá? Bivalves. O que remete ao nome do grupo, né? Bivalves. São exemplos os mariscos, os mexilhões e as ostras, né? Olha só, ele aqui se movendo dentro da água, né? Olha só, curiosidade interessante sobre os moluscos. Uma concha fóssil revela que os moluscos, que hoje são pequenos, há milhões de anos, já chegaram a medir 2,5 metros. Imagine uma concha, né, de um molusco, de uma lesma gigante com 2,5 metros de comprimento. O caramujo do mar, por exemplo, já existia antes mesmo de os peixes surgirem na história do planeta. Então já existia o caramujo do mar antes de existir os peixes. E isso na história da evolução da vida na Terra, né? As pérolas, né? Vocês já viram que existem mulheres que usam, homens também podem usar pérola, né? Mas é mais comum a gente ver as mulheres usando pérolas, e as pérolas são produzidas por ostras, né? Você sabia disso? Suas conchas também são utilizadas para confeccionar botões, pentes e outros objetos. Então as pérolas, na verdade, são produzidas porque as ostras, às vezes entra areia, né? E elas criam ali um empecilhozinho, e ela vai criando um materialzinho em volta daquela areinha, né? Nem toda pérola ela é redondinha, ela só é considerada uma pérola que pode ser usada, por exemplo, para fazer um colar se ela for perfeitamente redonda. O problema é encontrar uma pérola bem redondinha, porque a maioria das pérolas elas não são redondinhas, são deformadas. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula que a gente estudou sobre os moluscos. Próxima aula a gente vai estar estudando outros grupos de animais, né? Então, a gente já está aí juntando um monte de grupo de animais que a gente já vem estudando, né? Como eu falei para vocês, quinidários, poríferos, os nematóides, os platelmintos, os anelídeos, agora os moluscos. Semana que vem tudo indica que a gente vai tá estudando sobre um grupo muito interessante, que são os artrópodes, né? Então, até a semana que vem. Um abraço para cada um de vocês. Tchau.